Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal. E para não enrolar muito, só vou pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer aqui 3 tópicos para vocês. Primeiro eu vou mostrar a comemoração do Juninho, ou Juninho na arquibancada junto com a torcida do Vasco, chamou muita atenção aí nas redes sociais. Vou trazer o depoimento do Carlos Palácio depois do jogo, onde ele fala de um sentimento que poucas vezes ele sentiu, uma sensação, né, que poucas vezes ele sentiu dentro de campo de futebol, como a de ontem. E para finalizar, eu vou trazer um jornalista que fez uma pergunta tanto quanto delicada para o Zé Ricardo na entrevista coletiva, e que eu achei assim que ele mitou nessa entrevista coletiva. Então, antes de trazer esses 3 tópicos, vai ser um vídeo curtinho aqui, só dizer que hoje tem jogo, Manchester United e o Chelsea jogam aí na Liga Inglesa às 3h45 e é jogo de gols, viu? Pode colocar aí que é jogo de gols, ambos marcam ou mais de 2 gols na partida. Se você não fez seu cadastro no XBET com o canal Vascaíno do Cerrado, o link está no primeiro comentário fixado. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito, ele vem em bônus para você em dobro, tá bom? Então, tá dado o recado da nossa parceira. Agora eu vou começar esse vídeo mostrando o Juninho, que é o meia, o segundo volante do Vasco, que vinha bem no início de temporada, né? Bastante questionado ano passado, principalmente pela falta de comprometimento de alguns jogadores da base. E é importante a gente falar sobre a base do Vasco, porque ontem 5 jogadores foram colocados em campo como titulares e que são da base do Vasco. O Alexander no gol, porque o Thiago Rodrigues teve um problema. O Andrei Santos, que eu chamei ontem aqui de Lucas Santos, é o Andrei Santos jogando de segundo volante, fazendo essa função que o Juninho vinha fazendo aí nesse início de ano. O Riquelme na lateral esquerda, disparado melhor do que esse Edmar. Pode não tá pronto ainda o Riquelme, mas nem se compara. O Figueiredo e o Peck. O Peck ficou devendo ontem, acho que não jogou, não vem jogando bem, até no início da temporada também fez alguns gols bonitos, vinha jogando bem, mas não encaixou ainda. E o Vinícius, que esse aí pra mim não deve jogar no profissional do Vasco, empresta, faz alguma coisa, mas esse cara para o time do Vasco acho que não serve. Agora é importante, eu vou deixar a imagem do Juninho na torcida do Vasco. Antes de deixar a imagem, só quero dizer o seguinte: tem que ter calma, o torcedor tem que ter calma. Tô vendo muito torcedor aí, agora a gente vai engatar uma sequência de vitória, agora o time encaixou, jogou, já era... Calma, porque esses moleques não estão prontos. Esses moleques ainda vão oscilar muito. Não dá para jogar nesses moleques a responsabilidade de fazer o Vasco voltar para a primeira divisão. Por isso que é importante jogadores ali com mais rodagem, com mais experiência, como o Nenê, como o Carlos Palácio, como o Yuri Lara. Vê só como encaixou o moleque Andrei Santos com o Yuri Lara. Mas, pô, encaixou ali, ficou perfeito. É o primeiro e o segundo volante. Então é importante jogadores experientes, como o Anderson Conceição, como o Thiago Rodrigues, como o Carlos Palácio, com a mescla com esses moleques, para que eles não sejam protagonistas, porque eles vão oscilar. Daqui a pouco você pega os 2 jogos que o Andrei não joga legal, ou o Riquelme, ou o Figueiredo, e a torcida, essa mesmo, que tá botando os moleques no pedestal, começa a vaiar, xingar, dizer que não presta nada, é enganação, moleque é muito ruim, essa base é muito fraca, e a culpa é porque não deixam o processo correr naturalmente, esses moleques entrarem para fazer parte, e não para ser o principal no time, no elenco do Vasco. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer análise desses moleques, pra gente não queimar cedo e daqui a pouco vende de graça e a gente que ficou xingando vai xingar porque vendeu de graça. Vou deixar aqui o trecho agora do vídeo, já que eu contextualizei, do Juninho no meio da torcida do Vasco, comemorando aí a vitória ontem em cima da Ponte Preta.
depoimento emocionado do jogador Carlos Palácio, que eu acho que ontem mostrou que é um jogador diferente, embora muito longe ainda do ideal fisicamente, até porque ele ficou muito tempo parado, né? E nessa entrevista de pós-jogo ali, ele fala desse tempo que ele ficou sem jogar, né? Você vê que ele tá com a voz até um pouco embargada, e ele fala que poucas vezes sentiu no futebol a emoção, né? A sensação que ele sentiu no jogo ontem, ou com a atmosfera, o clima em São Januário. Então, acho que ficou um depoimento bem bacana aí do Carlos Palácio. Torcedor. Sim, na verdade é muito difícil falar depois de tanto tempo ficando fora de um jogo, sentir a sensação é incrível. Jogar no São Januário é, na verdade, que eu poucas vezes senti no futebol jogando uma sensação assim. Jogo muito difícil, um rival muito difícil. O time necessitava os 3 pontos. Creo que isso é no mais glorioso daquela noite, estreia, tudo, mas o time é o mais importante e ficamos com os 3 pontos. Para finalizar esse vídeo, eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva de pós-jogo com o Zé Ricardo, onde o jornalista David, lá do Antenados na Jogada, faz uma pergunta imita, eu acho, na entrevista coletiva. Por quê? Porque ele teve coragem de falar que muitos jornalistas que cobrem o Vasco, que vivem o dia a dia do Vasco, não tem, e colocar o dedo na ferida. Porque ele começa falando para o Zé Ricardo que entrevistou muitos torcedores ali nos bastidores do jogo, antes, depois, e constatou-se que os torcedores não reclamaram do Zé Ricardo, não entenderam que a culpa é dos jogadores ou do técnico, de tudo que o Vasco vem vivendo, e não adianta agora, porque o Vasco vai ter uma sequência aí, a Tombense no domingo, depois tem uma semana para pegar o CSA em casa, mais uma semana para pegar o Bahia em casa. Desses 3 jogos, pelo menos 6 pontos o Vasco é obrigado a fazer, né? Não adianta o emocionado vir aqui dizer que agora nós vamos sair ganhando 4, 5 seguidas. Deixa de ser emocionado, né? Vamos ser racional. Esse time ainda é muito limitado, muito fraco. Ganhou de um time ontem fraquíssimo, que é a Ponte Preta, passando sufoco no segundo tempo. Ganhou na raça, na disposição dos moleques no primeiro tempo, como eu falei, que vão oscilar, não vai ser sempre que eles vão resolver. Ainda estamos muito longe de estar de ter dentro de campo um time razoável. Não estou dizendo nem um time que vai subir para a Série A. Estou falando um time competitivo. Olha o nível. A gente ainda tem que ter um time competitivo para depois ter um time que vai brigar de fato para subir para a primeira divisão. Então, muita calma, freia a empolgação. Muito menos agora, até para você não se frustrar. Vamos ganhar agora tudo. Não vai. Lógico que não vai. O futebol que o Vasco apresentou ontem ainda foi um futebol ridículo. Ganhou na condição física, ganhou na vontade, na garra, sobretudo ou principalmente no primeiro tempo. Então não vamos nos iludir. E aí o jornalista vai perguntar para o Zé Ricardo, fala que entrevistou vários torcedores que falaram que entende que a culpa não é do Zé Ricardo, a culpa não é do elenco que é limitado, a culpa é da diretoria, a culpa é dos gestores. E eu não vejo essa atitude nos jornalistas que cobrem o Vasco, né? Por isso que a gente fala, essa relação que acaba sendo uma relação promíscua, mas é natural, né? Porque os caras, eles trabalham, a profissão deles, eles vivem dessa proximidade, senão não tem informações exclusivas, senão não tem lives com jogadores, com pessoas da comissão técnica, com gente da gestão, o tempo todo, e isso enriquece o canal deles, isso faz com que o trabalho deles cresça. É natural, por isso que eu falo que o jornalista vascaíno, ele tá focado na profissão, depois vem o Vasco, e aí esse jornalista mata a pau nessa pergunta, porque ele coloca o dedo na ferida, mostrando que o elenco, e falando que a torcida diz que esse time não sobe. Então uma atitude que a gente não vê em pessoas ou jornalistas que cobrem o Vasco, que são ligados aí a essa gestão. Não estou falando ligado politicamente, estou falando tem uma proximidade com essa gestão. Olha a diferença quando o jornalista não tá nem aí para o que pensa o Jorge Salgado e o Carlos Osório. Pela vitória, David Sharp do Antenados da Jogada, já nos conhecemos. Então, todo mundo sabe que o Vasco tem muita pressão como clube grande que é. E a gente entrevistou agora no final do jogo muita gente aqui na torcida
E ninguém falou mal de você, isso é bom, né? Isso é um ótimo sinal. Ninguém criticou você, criticaram a diretoria, ninguém criticou você especificamente. E falaram o seguinte, que com esse time não sobe. Eu queria que você comentasse isso em relação à eleição da AGE que vai ter no final de semana, que vai ser importante, né? Muito importante para que seja aprovada a SAF e também, claro, possam vir novos jogadores aí, novos reforços de peso. Bom, a pergunta é difícil até de se responder, porque eu confesso não tenho profundidade do assunto, né? Mas eu torço para que seja o melhor que venha para o Vasco. O Vasco é um clube que eu aprendi a ter algo mais do que a relação profissional. Eu tenho um vínculo afetivo com o clube. Foi o primeiro clube grande que eu vesti a camisa, ainda no futebol de salão, há muito tempo atrás. Depois me deu uma oportunidade onde poucos talvez tivessem a coragem de me dar essa oportunidade, depois de sair e ter 16 anos no maior rival. E agora me dá essa missão de levar o Vasco, tentar levar o Vasco de volta à primeira divisão. Por tudo isso eu tenho muita gratidão ao clube. O que me faz estar todo dia no clube, trabalhar todo dia no clube, é muito mais do que um contrato assinado, do que o valor que a gente ganha, e de multas, nada disso. A minha relação é muito maior com o clube, né? E logicamente que a gente sente essa pressão, sente essa necessidade que o torcedor tem. Nós tivemos os nossos motivos em montar o nosso elenco do jeito que se apresenta hoje. Eu tenho muita confiança nesses atletas, porque alguns não puderam ou não quiseram ouvir no momento de maior dificuldade do clube, onde a gente tinha muitos problemas, que só começaram, principalmente financeiros, que começaram a ser solucionados com o empréstimo que a empresa, que provavelmente assume o Vasco daqui a um tempo, fez, adiantamento. E por isso é uma valorização muito grande desses atletas. Eu tenho realmente um orgulho muito grande de poder estar comandando eles. E a gente quer mais do que ninguém, jogo após jogo, partida após partida, se Deus quiser, muitas vitórias, poder caminhar junto com a nossa torcida. Eu acho que o Vasco fica muito forte quando tem esse apoio, essa sinergia entre todos aqueles que pensam exatamente como nós pensamos, né? Como a gente quer o Vasco. Eu estou dia a dia no CT, eu tenho uma certeza absoluta, temos um grupo de trabalho maravilhoso, uma direção empenhada, um presidente empenhado para buscar o melhor para o clube. Sabemos que nós não temos aqui Carlos Germanos, Pedrinhos, Filipes, Juninhos Pernambucanos, Edmundos, Romários, mas a gente tem um grupo que hoje pode ter certeza absoluta que honra a camisa do Vasco da Gama. Uma base forte, que sempre foi uma marca do Vasco da Gama, e uma torcida que, quando está do nosso lado, como teve hoje, faz a gente ficar mais forte e tirar de dentro aquilo que às vezes a gente nem sabe que tem. É essa energia que eu quero passar diariamente. As pessoas que me conhecem sabem que o dia que eu perceber que eu não puder estar ajudando mais ao Vasco, que eu não puder estar mais contribuindo e tirando o máximo dos jogadores, que eu não tiver o grupo sob nosso comando, que a gestão dos funcionários não estiver legal, o dia que isso não acontecer, não precisa ninguém me falar. Eu sei exatamente o que fazer nesse momento. Mas entendo que tem muita coisa ainda pela frente. Mas o Vasco é isso que você começou a tua pergunta. É um clube gigante, que tem uma história linda. Para quem conhece realmente a história do Vasco, sabe como ela é bonita. E que merece dias melhores. Eu torço para que o próximo dia 30, a decisão que fosse feita seja melhor para o clube do Regata Vasco da Gama. Eu vou estar feliz se essa decisão for acertada. Viu aí o jornalista David fazendo uma pergunta muito legal, inclusive mostrando que ele é a favor da SAF no Vasco, acha que isso vai fazer com que o clube se reforce para o resto da temporada. Então, independe de ser a favor ou não da SAF, né? Para você entender que a minha crítica é com relação aos jornalistas que se omitem a crítica a essa gestão, a crítica a que realmente quem tem culpa de tudo isso que o Vasco está passando, e pesar a mão nessa crítica, como pesam às vezes para criticar um jogador, como pesam às vezes para criticar um técnico, criticar da mesma maneira quem é o responsável, o verdadeiro culpado. E não são todos, tá? Não estou generalizando, não. Tem gente que faz trabalho muito legal aí na internet. Mas essa é a minha opinião, é a minha crítica. Quem sou eu? Não é só um torcedor vascaíno que tem um canal, tá gravando um vídeo aqui para você e vai largar para ir trabalhar, porque eu tenho minha profissão, meu trabalho, graças a Deus, e corro todo dia para poder honrar com os meus compromissos. Beleza? Só agradecer a sua paciência, a sua audiência, deixa o like, compartilha o vídeo, curte aí. Tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.